Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um dia, mais uma semana se iniciando e nós aqui tendo a oportunidade de estar aprendendo, né? Nosso Deus, nosso Pai, edificando a nossa casa, a nossa família, na rocha que é Jesus Cristo, amém? Quando Jesus, nós chamamos Jesus, igreja, pode vir ventos, tempestades, a casa pode até balançar, mas Jesus não deixa cair, tá bom? Então chama Jesus para sua vida, chama Jesus para sua casa, chama Jesus para sua família. As tempestades elas passam, os ventos eles passam. Tudo tem dia e hora para terminar, nenhum vento é para sempre. Tudo é só um tempo determinado pelo Senhor, é um propósito de Deus na nossa vida. E quando nós começamos a aprender, começamos a adorar, começamos a, aleluia, buscar a presença do Senhor. E quando pensa que não, aqueles ventos eles vão embora, tá bom? Confia em Deus, confia em Jesus, porque nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam, tá bom? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, seja todos bem-vindos no canal, você que está chegando agora, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde, te protege de todo mal, que você sinta-se amado e acolhido aqui neste lugar, tá bom? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 21, aleluias, versículo 1 em diante. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aleluias, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Nosso Jesus, o Rei da Glória, né? O Todo-Poderoso, aleluias, o Filho do Altíssimo, que veio aqui nessa terra, aleluias, ele nos ensinou humildade, né? É para andar na jumentinha, não é que nós não podemos ter carro, não. Ah, não posso ter carro? Pode, lógico que pode. Posso ter bem material? Pode, lógico que pode. Mas é que é pra gente, igreja, reconhecermos, né? Que não é porque nós temos que nós precisamos maltratar, humilhar e exigir, né? Tem gente que se não for do jeito, né? Aí pronto, aí acaba a alegria da pessoa, né? Não, Jesus ele andou numa jumentinha, tá bom? Então, se você tem uma bicicleta, dá glória a Deus. Se você está andando de a pé, dá glória a Deus. Se você tem um carro, dá glória a Deus. Se você pode trocar de carro, glorifica o nome do Senhor. Se você não tem nada, tá com as duas pernas, glorifica o nome do Deus Altíssimo, tá bom? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus andou com a jumentinha, ele não falou assim, ó, traz, só vou andar aqui se for nesse carrão, só for, não. Ele andou na jumentinha, tá bom? Nos ensinando a ter humildade. Glória a Deus, lavou o pé de discípulos, ensinando a ter humildade, aquele que quer ser grande, que sirva, aleluias, aleluias. Então esse é o nosso Jesus. Então se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que aprender a termos humildade, humildade de espírito. Não é, agora eu vou ficar andando aqui só de jumentinha para mostrar que eu sou humilde. Não é isso que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Nós podemos ter o melhor dessa terra, né? Nós podemos sim, mas se nós não tivermos, nós continuamos amando a Deus, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, não colocando, só faço se eu tiver, tá bom? Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar. Lá no verso 6. E indo os discípulos fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. Muitíssima gente. Estava tirando até, estendia suas vestes, né, para Jesus passar. Olha que honraria para Jesus, né, o povo. Oh, aleluias! E cortava ramos de árvore, Jesus estava passando, o profeta, né? Olha só que coisa linda. Espalhava pelo caminho, e as multidões, tantas que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas.
E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Tá vendo a honraria? Porque Jesus estava ali operando os milagres, né? Jesus estava, aleluia, fazendo tantos prodígios, sinais. Então é o profeta do Senhor, né? Olha, veio em nome do Senhor, glória a Deus, usando nas alturas a multidão. Só que, igreja, lá na frente, quando a gente vai ler, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, aqui no Evangelho de Mateus também, igreja, lá no capítulo 26, no verso 57, diz bem assim: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ó, Pedro já dispersou. E entrando, assentando-se entre eles, criados para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achava, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Ó, o povo já estava até levantando testemunha falsa contra Jesus. Por quê? Porque Jesus foi preso. Porque Jesus estava sendo preso ali. Então, mesmo Jesus, quando estava ali, né, entrando, fazendo sinais, a multidão estendia tapete, né? A multidão. Só que quando Jesus, aleluia, foi preso, quando Jesus começou o desertão ali de Jesus, que o negócio ia, né, para crucificação mesmo, aí até falsas testemunhas foram levantadas. Pessoas que muitas das vezes viram Jesus fazendo a obra ali, né? Viram sinais, mas começaram a levantar falsos testemunhos. E disseram estes: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E havendo-se o sumo sacerdote, não responde coisa alguma o que depõe contra ti? Tu os disseste, lá no verso 64. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora as suas blasfemas. Que vos parece? Ele respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam. Tá vendo? Começou a lhe dar murro no Jesus, começou a esbofetear Jesus, aleluias, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu, oh, aleluias. E aqui, igreja, a gente vai vendo, né? Vai vendo tudo que Jesus passou, oh, aleluias. Lá no versos 47, igreja, fala mais um pouquinho, aqui, só para falar, ó. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O Judas, discípulo, o traidor, foi. A multidão com espada, porrete, para bater em Jesus. A multidão que falou: Hosana nas alturas, era a multidão que estava vindo com espada e porrete. Sabe, igreja, que o Senhor coloca no meu coração muito forte para a gente estar compartilhando nesta manhã? Que assim, igreja, a nossa vida é um ciclos, né? São ciclos. Ciclos que se iniciam, ciclos que vão terminar. E nós temos que aprender, através do Espírito Santo de Deus, a entender os ciclos. Glória a Deus. Lembra a multidão? Foi um ciclo. Ali honrando Jesus, estando perto de Jesus. Aí depois, o que aconteceu? Jesus foi preso. A multidão, o Jesus foi para outro ciclo. A multidão veio com espada, com porrete, para bater em Jesus. O Judas, que era discípulo de Jesus, andava com Jesus, traidor, beijou Jesus. Só que, igreja, olha esse último ciclo de Jesus, que eu acho tremendo, tremendo. Depois ali que Jesus, aleluias, passou por tudo isso, né? Passou pela crucificação, aí ele ressuscitou, né? Aleluia. Só que antes dele ir com o Pai, aleluia, ele aparece ali para os seus discípulos, né? Na Galileia. Olha aqui no versos 28, no capítulo 28, versos 16 em diante. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mesmo, aleluias, alguns dos discípulos duvidando, não acreditando que era Jesus, que ele tinha ressuscitado, Jesus apareceu para eles também. Igreja, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração muito forte. Não é para todas as pessoas que Jesus aparece. Jesus apareceu para Maria Madalena também.
Ela foi ali no sepulcro, Jesus falou, vai e anuncia, aleluias. Jesus apareceu no meio do caminho, vai e anuncia, aleluias, que eu estou vivo. Ou seja, Jesus apareceu para algumas pessoas. Jesus não apareceu para todas aquelas multidões ali depois que ele ressuscitou, não. Ele não foi naquelas multidões que estavam com porretes, com espada. Judas já tinha morrido, Jesus não apareceu para eles. Jesus apareceu apenas ali para os seus discípulos e para aquelas mulheres. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração, igreja? Aleluia, muito forte, muito forte, muito forte. Que tem pessoas, você já parou para pensar que nós também temos ciclos na nossa vida? Nós também vamos passar por ciclos. Vai ter ciclos que multidões vão estar perto de nós. Presta atenção. Talvez você já teve um momento bom na sua vida, uma fase boa. Tinha bastante gente ao seu redor. Talvez você tinha um monte de amigos, um monte de pessoas conversando. Pessoas te ligavam, pessoas mandavam mensagem. Pessoas queriam saber como que você estava, não era? Aí de repente o Senhor, igual Jesus foi preso ali, começou o desertão de Jesus, né? Não estou falando do deserto da preparação, mas o deserto da crucificação, da calúnia, da difamação, aleluia. E Jesus foi passando por aquele deserto ali, por ele estar fazendo, anunciando o reino de Deus. Então quando Jesus mudou de ciclo, aleluia, muitos foram embora, o próprio discípulo dele, aleluia, os discípulos dele todos se dispersaram. Saíram de perto. Ali na crucificação, quem ficou ali com Jesus, os ladrões não tinham como sair, né? Estavam ali presos. E algumas mulheres ali, aleluias, mas muitos, Pedro negou Jesus. Aí Jesus voltou, Tomé, aleluias, duvidou. Mas você prestou atenção que Jesus apareceu para os discípulos dele, para aquelas pessoas que não tinham aquele coração, sabe, igreja? Porque a multidão, vendo tudo que Jesus fez, voltou com pedra, com espada, com porrete para bater em Jesus. Levantaram falsas testemunhas de Jesus. Depois de tudo que Jesus fez, falsas testemunhas. Judas traiu com um beijo. Mas os discípulos, igreja, Deus entendeu eles. Jesus entendeu, por isso que Jesus apareceu para eles. Porque eles estavam tristes, eles estavam desacreditados, eles estavam desanimados, eles estavam com a fé abalada. Então Jesus esquadrinhou o coração deles. Mas aquela multidão não, aquela multidão ela estava com má índole. O que é uma má índole, igreja? Má índole é o caráter, a personalidade da pessoa. Jesus pode mudar? Jesus é todo poderoso, ele muda quem ele quiser. Glória a Deus, mas tem pessoas que têm má índoles. Então, quando a pessoa está bem, aleluia, está com a pessoa. Só que quando a pessoa vai para o deserto, para o vale, elas se mostram quem são. Isso são mal índoles, glória a Deus. Pessoas que muitas das vezes só ficam do nosso lado porque nós temos algo para oferecer para elas. Aí elas começam a caluniar, às vezes Deus leva você para o deserto, começa a caluniar, começa a falar tantas coisas, é mau índole. Precisa o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dessas pessoas, igual fizeram com Jesus, só que Jesus não apareceu para eles. Aí Jesus manda a gente amar os nossos inimigos. Prestou atenção? Lembra que Jesus falou na cruz, quando estavam dando vinagre, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus disse isso. Ou seja, não é para a gente ter mágoa de quem faz mal para a gente, não é para a gente ter raiva, não é para a gente desejar o mal, é para a gente orar. Se precisar da nossa ajuda, Jesus nos ensina que é para ajudar, glória a Deus. Não é para falar mal, não é para ficar fazendo orações contrárias, não é para querer vingança, não, de quem faz mal. Jesus quis isso da multidão que veio com porrete? Não, mas Jesus apareceu somente para os 12 discípulos, 11 discípulos dele. Aleluia, porque Jesus esquadrinhou o coração deles. Tem pessoas que têm mau índole, e Jesus às vezes vai afastar, porque Jesus esquadrinha o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, igreja, aleluias, é igual Jesus, né? Jesus, ele andou ali, aleluias, com multidões, né? Quando ele estava fazendo a obra. Só que ele tinha os escolhidos dele, que eram os 2 discípulos. Ele sabia que Judas era o traidor, estava ali no meio. E ele ainda dava o pão na boca de Judas. Só que Jesus falava, eu conheço todos, eu ando com todos, amém? Eu conheço o coração de todos. Por quê? Porque ele não ficava enganado. Só que os íntimos de Jesus, igreja, aqueles íntimos mesmo, eram os que Jesus, por exemplo, ia para o monte orar, Jesus chamava eles, era Pedro, Tiago e João. Jesus foi fazer aquela transfiguração lá,
era Pedro, Tiago e João, né? Jesus foi, aleluia, curar aquela menina, era Pedro, Tiago e João, e os outros? Eram discípulos. Mas Jesus só andava com eles porque eram os íntimos. Jesus via o íntimo, a intimidade, a índole de cada um. Amém? A índole. Então, igreja, tem coisas que, ainda que a gente queira, né? Não é para amaldiçoar ninguém, não é para falar mal de ninguém, não é para desejar o mal para ninguém, mas tem pessoas que têm má índoles, infelizmente tem, igreja. E aí é só o toque do Senhor, é só o toque de Jesus. Nós não podemos mudar ninguém. Foi por isso que Jesus apareceu somente para os discípulos dele. Aí ele falou assim: ide e anuncia o evangelho. Quem crê, igual falou aqui, ó. Portanto, ide, lá no capítulo 28, versos 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. É para ensinar. Batizando-os aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias da consumação do século. Ou seja, é para nós ensinarmos a anunciar o evangelho. Agora, a índole da pessoa é a pessoa que tem que confessar com Jesus para Jesus mudar. É igual um exemplo bem simplesinho que eu vou colocar aqui para a gente estar finalizando, né? Aleluias. Um exemplo bem simplesinho ali. Bem que a gente vai. Por exemplo, um homem faz alguma coisa para a esposa, que a esposa não gostou, vamos supor, casado, é um exemplo, tá, igreja? O homem casado, aí vai lá, vamos supor, adultera, ou agride, ou faz alguma coisa que a esposa não gostou. Igreja, se a esposa ela tem boa índole, o que ela vai fazer? Ela vai orar, né? Eu tô falando de cristãos, tá, igreja? Porque tem pessoa, aleluias, ela vai orar, ela vai buscar em Deus, né? Se quiser separar, aí tem aquela parte do adultério, né? Tudo bem, o divórcio, tá? Mas o que é a mau índole? A mau índole não entra aí. O esposo faz alguma coisa errada com a esposa, que ela não gostou, ou a esposa com o esposo que ele não gostou, aí o que ele faz, ou ela faz? Ah, você me fez, então eu vou fazer também, em sã consciência. Não tá possessa de nada não, em sã consciência, vai lá e faz a mesma coisa, sangue frio, se vingando, tá entendendo? Não tem nada por detrás dessa pessoa não, é coisa espiritual não, é mal índole mesmo, eu vou me vingar e pratico o mesmo ato que a pessoa, isso é mal índole, é a característica da pessoa, é a personalidade da pessoa. Consegue entender? É igual pessoas que muitas das vezes se convertem, vão para a igreja, tudo. Aí tem oportunidade, vamos supor, Deus coloca ali, tem oportunidade de mexer com dinheiro, né? Tá mexendo com o dinheiro, não é dele, é da igreja, é dos irmãos. Mas o que começa a acontecer? Começa a tirar. Não estou falando que faz, que... Só um exemplo, tá, igreja? Que a gente não pode ser tão inocente, não. Nós temos que ter a mente de Cristo. Aí começa a desviar ali, tá? Mas não é convertido, não aceitou Jesus? Por que tá fazendo isso? Mal índole, tá bom? Então, a mal índole, igreja, não é nós que vamos mudar. Não adianta. Então, tem pessoas que Jesus, ele conhece a índole de todo mundo. Tem pessoas que estão ali, vamos falar bem resumidinho, tá com uma possessão, né? Precisa de uma libertação. Então, Jesus sabe que essa pessoa precisa de libertação. É igual aquela Maria Madalena, aqui, o que nós falamos. Ela tinha 7 espíritos, 7 demônios nela. Então, ela fazia coisas, igreja, porque ela estava endemoniada mesmo. Só que aí Jesus libertou ela. Só que se ela voltasse a fazer de novo, aleluia, já não era espiritual. É mau índole, tá entendendo? Aí tem que confessar, falar, me ajuda eu mudar esse caráter meu, essa personalidade minha. Amém? Quando a pessoa faz uma coisa, tá endemoniado, aí Jesus vem e perdoa. Igual ele falou para aquela pecadora adúltera, né? Vai e não peques mais. Cadê seus acusadores? Nem eu te comer, mas vai e não peques mais. Agora, se você fica caindo, fazendo a mesma coisinha, aí é mau índole. É mau índole. Ah, não, porque a minha esposa fez um negócio, agora eu vou fazer isso aqui para machucar minha esposa, para machucar meu esposo. É mau índole, Tá bom? Caráter, a gente tem que, pode ser trabalhado, pode ser mudado, pode ser lapidado. Quando a gente confessa, quando a gente fala, Espírito de Deus me lava, me purifica, aí Deus vem e trabalha. Mas se não, é mau índole. Para fechar, vou contar uma
Contar aqui. Então Jesus amava todos, tá, igreja? Mas Jesus amava todos, Jesus não guardava mágoa de ninguém. José não guardou mágoa dos irmãos dele, porém os irmãos dele ficou lá, José aqui, glória a Deus. Então assim, depois que tudo que os irmãos dele fizeram, aleluias, Moisés ali, Deus falou assim, ó, a vista ali, ó, a cidade, Moisés não guardou mágoa do povo que, aleluias, fez tanta coisa errada. José ainda intercedeu, Moisés ainda intercedeu pelo povo, né? Moisés falou, deixa eles entrar, não deixa eles morrer aqui no deserto, não. Então esse é o caráter do cristão, é orar, é interceder, é pedir para que essa pessoa seja salva, alcance a salvação. Mas, quando uma pessoa, igual fizeram com Jesus, né? Multidão, com porretes, com espada, que é isso, igreja? Depois que viu Jesus, só porque Jesus estava sendo preso e ia ser crucificado, isso é mau índole. Vou pegar agora, não, a pessoa está no deserto, eu vou pegar uma espada, eu vou lá acabar de matar a pessoa. A pessoa está no deserto, eu vou difamar a pessoa. Não, isso é mau índole, tá bom? Mau índole. E mau índole tem que ser trabalhado. E para finalizar, aleluia, e não sou nós que vamos trabalhar, não, nós só intercede. A pessoa que tem que confessar, né, e pedir para Jesus libertar. Fala, Jesus, ó, eu tenho esse negócio aqui, me ajuda a me libertar, tá bom? Porque senão eu vou perder minha salvação. Só que Jesus, ele sabia desviar desse povo aí. Aleluia, não apareceu para todo mundo, não, ele apareceu só para quem ele conhecia o coração, esquadrinha o coração do povo, né? Os discípulos, nenhum deles saiu com porrete, nenhum deles saiu com espada, não. Nenhum deles saiu difamando não, esse cara assustado, com medo, né? A fé abalou, né? Pode ver, Pedro falou, não conheço não, tudo medo. Tudo medo, mas ninguém falou assim, vamos bater nesse Jesus então, vamos pegar a espada, vamos matar ele mesmo, vamos descer correr, vamos levantar falso testemunho. Alguém? Não, nenhum deles, nenhum, tá bom? Foi por isso que Jesus apareceu para eles, porque Jesus viu o coração deles. Agora, quer melhorar, vai para a presença de Jesus, todos nós, que Jesus ele muda assim nosso caráter, nossa personalidade. Jesus tem poder, não somos nós só intercede, tá bom? Aleluia. Então, pra gente finalizar, tinha um elefante, né? Eu gosto de contar isso aqui. Tinha um elefante, o elefante ia passar, o escorpiãozinho falou assim, me dá carona aqui, tava tendo uma enchente. O elefante falou, sobe aqui, e subiu o escorpiãozinho nas costas dele. Aí foi com o escorpião, atravessou o escorpião da enchente, ajudou o escorpião, pro escorpião não morrer afogado. Tadinho do escorpião. Quando acabou de atravessar o escorpião, sabe o que aconteceu? O escorpião foi lá e picou ele, mordeu, sei lá. Aí o elefante falou, por que você fez isso? Aí o escorpião respondeu, é minha índole. Você pode ajudar, a índole da pessoa é assim, não tem jeito. É ela que tem que, ou ele que tem que ser transformado, né? Não somos nós, tá bom? Então a pessoa tem que confessar que Jesus está para todos nós, todos, mas a pessoa tem que andar em novidade de vida, senão confessar e buscar ajuda mesmo, tá bom? Para que essa índole seja trabalhada, mas nós não vamos desejar mal. Jesus não desejou mal nem para a multidão. Perdoa que eles não sabem o que fazem. Glória a Deus, nós somos discípulos de Cristo, mas a índole, todos nós temos que buscar uma índole boa na presença do Senhor, tá bom? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenha todos uma ótima semana. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, que não nos falte a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, nos ajudando a crescermos, a alcançarmos a estatura de Cristo todos os dias, tá bom? Nós não precisamos guardar mágoa, não precisamos ficar bravo com ninguém. As pessoas que muitas das vezes, né, durante o processo, saem, somem, não. Tudo é um propósito do Senhor, o Senhor esquadrinha tudo e são ciclos. Então o Senhor conhece cada ciclo que nós precisamos viver, mas o ciclo que Jesus quer que nós vivamos é orar pelos nossos inimigos, amadurecermos e anunciarmos o Evangelho, tá bom? Aí cada um que quer aceitar ou não, o Evangelho está sendo pregado, quer mudar ou não, o Evangelho está sendo pregado, tá bom? A gente anuncia, aí quem vai mudar é a pessoa, glória a Deus. Que não nos falte a presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja nos guardando, nos ajudando, nos fortalecendo cada dia mais para continuarmos na caminhada, que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo venha abrir portas para aqueles que estão desempregados, para honrar os compromissos, que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo venha abençoar o trabalho, quem tem o seu próprio negócio,
que venham, aleluia, fechar contratos, clientes venham, aleluia, chegar nessa empresa, nesse negócio para a glória do Senhor, amém? Para que você ajude pessoas, ajude famílias em nome de Jesus, que não nos falte o alimento na nossa mesa, que não nos falte a paz, né, na nossa casa, na nossa família, na nossa nação, nas nações em conflitos que estão em guerra, que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo venha guardar, venha proteger de todo mal, em nome de Jesus, salvar, né, nessas últimas horas, salvação, salvar os inocentes, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia, igreja. Deus abençoa a todos. Se tiver alguém enfermo, igreja, Jesus cura. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Busque a presença de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te toque do alto da cabeça à planta dos pés, que toda seta de enfermidade lançado contra a sua vida, contra a sua família, seja repreendido pelo poder que é no nome de Jesus. Você receba a cura do alto da cabeça à planta dos pés, para a glória do Senhor. Amém? Que não nos falte a presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a igreja, a paz do Senhor Jesus. Quando assim o Senhor permitir, eu volto. Bom dia a todos.